Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer mais uma meditação sobre o mistério da Eucaristia, nosso 23º encontro. Hoje vamos refletir sobre as palavras de Jesus na Eucaristia e Jesus que age na pessoa do sacerdote. A Eucaristia é o centro da Igreja. A Igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a Igreja. A Eucaristia edifica a Igreja, o corpo de Cristo, Jesus. As pessoas são integradas ao sacrifício de Cristo, são inseridas no mistério. Isto acontece no sacrifício da missa, isto é, da Eucaristia. Esta integração é feita pelo ministério do sacerdote. Quando o sacerdote diz as palavras de Jesus, ele não exerce uma mediação secundária, justaposta àquela de Cristo Jesus. Mas nós vemos que no momento da consagração, é a mediação de Cristo que passa pelos atos sacerdotais. Do sacerdote que ali age na pessoa do Cristo. Existe, nesse sentido, uma harmonia. Deus funda esta harmonia em sua sabedoria, entre duas ordens, que à primeira vista parecem diferentes. De um lado, a consagração da Eucaristia, que manifesta e realiza a tendência do homem em direção a Deus, para Deus. Do outro lado, a do sacerdócio, que torna eficaz a benevolência de Deus para com o ser humano. A Eucaristia é uma harmonia que une o homem a Deus e Deus ao ser humano, que se encontram na presença real de Cristo na Eucaristia. O mesmo e único Jesus, presente, vivo, atualizado nas palavras eucarísticas. O sacramento da ordenação se ordena por si mesmo ao sacrifício de Cristo. Reivindica o sacerdócio para oferecê-lo. Quando o estado de vida leva mais absolutamente o ideal da consagração a Deus, que no caso o estado de vida sacerdotal, tanto mais íntimo o seu vínculo com o sacerdócio. Tanto mais o sacerdote, pelo sacramento da ordem, se une a Cristo, o sumo sacerdote. O sacerdote, pela ordenação, possui uma amizade entre Cristo e ele mesmo, como sacerdote. E realiza, assim, uma consequência prática entre um e outro, que, no fundo, se torna uma única realidade. Podes esperar de um sacerdote que viva toda a sua vida espiritual em função de Cristo.
não só no sacramento do batismo, como diz Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 19 e 20. Paulo diz: de fato, pela lei morri para a lei, isto é, no batismo, a fim de viver para Deus. Isto vale para todos os batizados. Fui crucificado com Cristo no batismo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esta referência pertence a todo cristão no batismo. Mas no sacramento da ordem, faz o sacerdote participar nesta unidade inseparável entre Cristo Jesus e o sacerdote na consagração. Assim, a vida sacerdotal deriva de Cristo e deve estar dirigida totalmente e sempre para Ele. A centralidade não só das palavras sacerdotais, mas da vida sacerdotal, nessa comunhão de vida, né, que ele deve de ter, né, com o próprio Cristo sacerdote. O sacerdote ordenado por esta comunhão plena com Cristo deve procurar, nesta vivência do caráter sacerdotal, se identificar cada vez mais a Cristo Jesus. Ele é chamado a aprender a ver tudo do ponto de vista de Cristo. Olhar o povo com os olhos de Cristo. Vibrar com as coisas e com os seres como Cristo faria e faz. Padecer tudo o que afeta Cristo. Do passado, que é o mesmo que olha pelos olhos do sacerdote no presente. O sacerdote deve sentir tudo como seu. Tudo aquilo que é de Cristo, sentir como seu. Cristo está em agonia até o fim do mundo. O sacerdote que vive uma comunhão plena com Cristo na ordenação é chamado a comungar com Cristo em estado de agonia íntima, em suportar silenciosamente o peso imenso do pecado dos homens, incluindo o seu. Na oferta do altar, por meio das palavras da consagração, onde de modo excelente, o sacerdote pronuncia as palavras, e ali ele é sacerdote. E sendo sacerdote, tudo aquilo que ele fala é Cristo que fala nele, uma comunhão íntima total. Na oferta do altar, por meio das palavras da consagração, Cristo, na pessoa do sacerdote, se oferece de forma incruenta. E o sacrifício da cruz, antecipado na ceia e celebrado pelo sacerdote, continua em agonia até o fim do mundo. E os cristãos, corpo de Cristo, vêm oferecidos também no corpo de Cristo. E formamos assim esta unidade com Cristo Jesus. As palavras de Jesus na consagração não são magias. O padre não faz magia. Não é o sacerdote com poder seu que faz o pão e o vinho se transformarem em corpo e sangue. Não é magia.
não é feitiço. Vejamos as palavras do rito eucarístico. Primeiro, no primeiro momento, o sacerdote, como presidente, inicia o rito com as palavras, suplicando ao Pai que derrame o Espírito Santo sobre as ofertas e se tornem assim o corpo e o sangue. E faz um sinal da cruz. O corpo e sangue de Jesus, Filho do Pai e nosso Senhor. Esta súplica se chama epiclese. Invoca a pessoa do Pai, autor e princípio de todas as coisas, autor dos dons e de seu Filho, que foi enviado para realizar nossa salvação. A ação do Espírito Santo, Deus na terceira pessoa divina, age como santificação das ofertas, que vai para atualizar, né, este mistério da cruz. Segundo, em seguida, veio um relato dos gestos de Jesus. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: a narrativa, relata os gestos de Jesus na ceia, com os verbos do contexto eucarístico. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Isto é, estando para ser entregue na cruz, abraçou livremente a paixão. Até aqui, fala o presidente da celebração. É ele que faz esta narrativa, preparando para as palavras de Jesus. Terceiro, segue então as palavras de Jesus. Aqui não age o presidente, aqui age o sacerdote. É Cristo unido ao sacerdote. As pessoas veem o sacerdote, sua voz, seus gestos, mas é Cristo que fala. Unidade inseparável entre Cristo e o sacerdote, pelo sacramento da ordem. Porque é Jesus que é o autor do sacramento. Então, naquele momento, na pessoa do sacerdote, age Jesus. Porque se a Eucaristia é uma realidade que traz salvação, então ela só pode ser oferecida pelo próprio Deus, no caso aqui da pessoa de Jesus Cristo, nas palavras de Cristo na ceia, na Eucaristia. Ali age Jesus. Não é magia, mas é o mesmo Cristo presente e vivo no meio de nós. Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Quarto, segue novamente a narrácio para o vinho. Volta novamente o presidente. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças e deu a seus discípulos, dizendo, faz sempre uma referência ao terceiro, que é Jesus. Aqui fala o presidente novamente. O gesto do cálice, tomou o cálice, depois deu graças e entregou a seus discípulos. É a narrácio. Está narrando os gestos de Jesus. Quinto, segue agora o sacerdote na pessoa de Cristo. Cristo Jesus fala pelo sacerdote numa unidade inseparável. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Até aqui é palavra sacerdotal. Por isso essas palavras devem ser bem pronunciadas, sem perder nenhuma palavra, pois não fala aqui o presidente, mas as palavras de Cristo Jesus, que fala por meio do sacerdote. Cristo que age no sacerdote, para dar validade ao sacramento. Sexto, depois, novamente, assume o presidente da celebração. Eis o mistério da fé. Sétimo, como presidente, ele assume com a comunidade a oração pós-consagração. Então vamos ver esse sétimo, é bem longo. 7.1. Um grande louvor ao Pai. Ao Pai se refere o Cristo presente, o pão da vida, o cálice da salvação. Ação de graças de ser digno de estar naquela celebração no momento onde a Igreja está na presença do Pai e em prontidão para servir ao Pai. 7.2. A súplica ao Pai, que ao participar o corpo e o sangue de Cristo, a comunidade, a Igreja celebrante, seja reunida pelo Espírito Santo num só corpo, corpo de Cristo, a Igreja. Então, neste momento, a Igreja começa a suplicar que o Pai Eterno nos tornou dignos de participar deste corpo e deste sangue. Ora, a comunidade, então, a Igreja, suplica-se ao Pai para que essa Igreja, essa comunidade, essa Igreja seja reunida pelo Espírito Santo e forme, então, o único corpo, o corpo de Cristo, a Igreja. Nessa realidade, nesse momento, nós vamos perceber que a função também da Eucaristia é gerar a unidade da Igreja. Ela gera a Igreja na unidade do único corpo de Cristo. Então, nós suplicamos ao Pai que o Espírito Santo possa gerar esta unidade da Igreja por meio da Eucaristia. E aí vem alguns pontos também, uma continuação. Primeiro, a primeira realidade do corpo de Cristo que vem em oração, nesta oração eucarística, nós estamos fazendo aqui da segunda, é o corpo de Cristo gera a unidade da Igreja ministerial. Então, se suplica pela Igreja ministerial ao Papa, Bispo, depois, e depois a todos aqueles que compõem esse corpo ministerial. Logo em seguida, a unidade, o Espírito Santo gera a unidade da Igreja, não só no corpo ministerial, mas também no corpo padecente. O corpo de Cristo padecente. Então, nós vamos rezar por aqueles que morreram. No terceiro momento, nós rezamos o corpo de Cristo, a Igreja itinerante, que somos nós, formados por nós que estamos vivos, caminhantes no presente, para que possamos participar da vida eterna. E depois, a unidade do corpo de Cristo, realizado pelo Espírito Santo, na Igreja triunfante, Maria, José, os apóstolos e os santos.
Quando nós vamos aqui em Sabará, cidades históricas que tinham esse costume de sepultar as pessoas também dentro da igreja, havia uma noção de unidade da arquitetura, da composição, da construção da igreja. No início ficava assim: o altar onde estava o sacerdote, a igreja ministerial. Acima do altar estava a igreja triunfante, Nossa Senhora, os santos e os anjos. Assentados na igreja estavam a igreja itinerante, e sepultados no chão estava a igreja padecente. A Eucaristia, a centralidade do altar, é que fazia essa unidade dessa igreja como um todo. Essa igreja padecente também era construída através do cemitério que se colocava ao lado da igreja, a igreja padecente. O único corpo de Cristo, unido pelo Espírito Santo, se une para uma finalidade, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus, que a todos nos une num único corpo, que é o Filho do Pai Eterno. Então, a oração eucarística é focalizada na pessoa do Pai, na invocação do Espírito, para que a realidade do Cristo se faça presente lá no pão e vinho, que na consagração se transforma no corpo e sangue de Cristo. Tudo isso essa transformação se faz através da figura do sacerdote. Então, quando o sacerdote diz claramente: isto é meu corpo, isto é meu sangue, ali o autor do sacramento é Jesus Cristo. O sacerdote age naquele momento na pessoa de Cristo. E é Cristo Jesus que fala pela boca do sacerdote, é o Cristo Jesus que age pela boca do sacerdote. E aquela realidade do corpo e sangue de Cristo se transforma para nós em sacramento de salvação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.